nosso estudo, que vai, a oração que vai finalizar o outro e vai começar esse, eu vou ter que passar para a dona Maria Ângela fazer a oração para a gente. Pode? Pode sim. Por favor. Vai ser com muito prazer. Mestre Jesus, nos agradecemos pela primeira parte dos nossos estudos, por tudo que aprendemos. E pedimos, mais uma vez, que a Tua luz continue a nos iluminar, ampliando a nossa capacidade de entendimento para que possamos aprender ao máximo a segunda parte dos nossos estudos, que possamos levar esse aprendizado para as nossas vidas, em família, no trabalho, partilhando com nossos amigos o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Obrigada, Jesus, por todas as oportunidades que nos concede, tanto de aprendermos como de passarmos à frente o nosso conhecimento. E assim, com a prece que nos ensinastes, iniciamos a segunda parte dos nossos estudos. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido, com esquecimento de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a luz e a verdade. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigado, dona Maria Ângela. Então vamos começar em Lucas, né, no capítulo 17, 18 já, e versículo 25. A gente estava falando das riquezas, né? Quando, foi aquela parábola do jovem rico. E aí nós chegamos nessa parte. Que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram, logo, quem pode salvar-se? E ele disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Opa, não está compartilhando a tela, Thales, se é para compartilhar. Era para compartilhar, não está compartilhando, que absurdo. Agora vai compartilhar. Voltemos então, vamos ler novamente. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram, logo, quem pode salvar-se? E ele disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Nós vamos parar aqui, nós vamos parar na 27, a Maria vai compartilhar a parte do Evangelho que fala sobre é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, ok? E aí a gente faz o comentário lá desse versículo 25. Deixa eu ler aqui, ó. Então, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte inicial do capítulo tem a salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então aproximou-se dele um mancebo e disse, bom mestre,
Que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamais bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí, essa a gente já acabou de ler em Lucas, e a Allan Kardec explica. Esta arrojada figura pode parecer um pouco forçada, pois que não se percebe que relação possa existir entre o camelo e uma agulha. Acontece, no entanto, que em hebreu a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo. Na tradução, deram-lhe o primeiro desses significados, mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação. É, pelo menos, mais natural. Outra coisa que eu já comentei é que as entradas das cidades elas eram afuniladas para que os camelos fossem desmontados e as suas bagagens fossem retiradas para eles entrarem, tá? Então pode ter se referido a isso, porque com certeza seria impossível passar um cabo pelo buraco da agulha ou né, um camelo ainda mais, né? E isso significaria que ser rico era não ser salvo, né? Então aí agora o próprio Kardec vai explicar um pouco sobre isso, falando aqui nessa lição sobre a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, que a Maria vai ler para a gente. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos, e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Ele teve um exemplo no próprio Velho Testamento deles, né, que era as Escrituras, de Jó. A vida de Jó, que vivia em abundância, perdeu tudo, depois veio para a abundância de novo, depois perdeu tudo, perdeu filhos, teve doenças, e sempre manteve a fé em Deus. Jó foi um exemplo
lá do Velho Testamento, do desprendimento dos bens terrenos. Né? O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Nesse momento é muito importante frisar na opinião do mundo. Porque na opinião do mundo nós podemos parecer muito perfeitos. Nós podemos parecer que nós cumprimos todas as obrigações divinas. Uma coisa não tem a ver com a outra. De acordo com a sociedade judaica da época, Jesus não correspondia à aceitação dos demais, por isso foi crucificado. Mas com certeza, na sociedade divina, ele era o melhor cidadão. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem, que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto à terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Essa lição ela vem fechar essa parte dos versículos anteriores ao versículo 25, no capítulo 18, o que se refere ao desprendimento dos bens terrenos. É muito importante a gente frisar essa questão, que o grande problema não é ter ou não ter, porque aquilo que nos é dado fazer, nós viemos com essas condições, mas o quanto nós seremos ou não desprendidos dessa situação de ligação aos bens terrenos, cabendo a nós, principalmente a nós que entendemos o mundo espiritual, a clareza
da importância de valorizarmos mais os bens espirituais do que os bens materiais. Isso vale para todas as coisas, para tudo que a gente vive. Então, a amizade sincera, a paternidade, sermos filhos, empregados, patrões, não importa. Valorizarmos sempre o lado espiritual, o lado que está associado aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora está mais perto da terra, né? Ele está aqui conosco, mais ligado a nós nesses momentos de esperança, que mesmo ainda que o homem associe a ele presentes, bebidas e festas, o nome do Cristo e as orações são em maior quantidade. E ele não nos julga, né? Ele nos espera pacientemente, como o Pai nos espera pacientemente. Então ele está à disposição a todos aqueles que querem buscá-lo. Devido a situações inesperadas e a outras, nós vamos terminar o nosso estudo mais cedo. E aí a gente vai... Não é o último estudo do ano, mas é o estudo antes do Natal. Acredito que nós fechamos a ideia do jovem rico, né, que perguntou ao Cristo o que era necessário para se salvar, e a resposta é se ligar mais aos bens espirituais que aos materiais. A partir daí, são várias consequências, não é mesmo? Desejamos a Maria e eu, o Emanuel, agora já está lá em Montes Claros, né? Que vocês tenham um excelente Natal, que Jesus renasça em nossos corações sempre, todos os dias, e que nesse momento maravilhoso em que nós podemos lembrar o Cristo, a gente repense nós mesmos em relação à nossa evolução, pois com certeza nosso Senhor Jesus Cristo e os bons espíritos que nos acompanham, eles desejam que a gente desencarne melhor, sendo recebido pelos espíritos do bem, que atestaram a nossa encarnação e desejam que a gente siga o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que deve dominar os nossos pensamentos em todas as nossas ações, como exemplo a ser seguido. Prezado, querido e amado Senhor Jesus, não te esqueçamos. Que o Senhor venha habitar em nós, para que possamos então compreender-lhe as verdades eternas e praticá-las em teu nome, pelo verbo e pela ação, pela renovação, enchendo-nos de força e esperança, não somente para vencermos as nossas más inclinações, mas para que os nossos irmãos, vendo o nosso esforço na prática, também entendam a alegria que o Senhor nos dá, silenciosa e plena, cheia de paz e de serenidade. Alegria que o mundo não é capaz de dar, somente o Senhor. Entendendo-te a dor e o sacrifício, passaremos a amar o sacrifício em favor do próximo, para podermos ser, em teu nome, verdadeiros servos de Deus, da tua vontade na terra, podendo levar a todos os irmãos necessitados, se não o pão da matéria, mas o pão do Espírito eterno, que jamais nos deixará com fome, o pão da sua doutrina, que devemos espalhar em teu nome, colocando-nos na impessoalidade, superando o egoísmo, a vaidade e o orgulho, para que o Senhor prevaleça em nós, para nós e por todos aqueles que te procuram. Nos abençoe, Senhor. Muito obrigado. Todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Que assim